8 dias depois, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Quem ousaria tirar de nós uma vitória que nos foi concedida pelo Criador do universo? Quem teria condições e capacidade e autoridade e habilidade para roubar de ti, do teu coração, uma vitória que foi tesourada por uma operação do Espírito Santo? Deus é fiel e Ele manterá em nós esta vitória conseguida pelo sangue de Jesus. Que linda noite esta que o Senhor nos concede. Eu tenho estado aqui apenas por 2 dias, mas parece que eu os vivi tão intensamente que é como eu estivesse há mais tempo. Me parece que cada vez que eu estava ouvindo este coral cantando, é como eu estivesse em um outro culto aqui. Deus seja louvado por este coral. Deus seja louvado por esta orquestra. Deus seja louvado por esta igreja. Deus seja louvado por este congresso. Deus seja louvado no céu. Deus seja amado na terra, respeitado no inferno. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor tem posto no meu coração para lhes trazer uma mensagem nesta noite que vai envolver família. É um congresso de senhoras e aqui está a família de Deus. E tudo o que eu espero é que o Senhor me conceda graça e inspiração para lhes transmitir a palavra de Deus. Por isso eu também dependo da sua oração, do seu apoio espiritual. Amém? Como o nosso livro é a Bíblia, vamos lê-lo. Quantos dizem amém? Amém? E não vamos ler pouquinho, não. Vamos ler muito. É esse livro que tem trazido para nós alegria e paz. Paz e segurança. Segurança e esperança. Esperança e equilíbrio. Equilíbrio e temor. Temor e disciplina. Disciplina e vitória. Vitória que nunca termina. Termina jamais, porque Deus é fiel. Aleluia. Que lindo. Vou lhe pedir uma especial gentileza. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, por favor. Eu não vou ministrar esta noite o que você está pensando que eu vou ministrar. Eu não vou ministrar esta noite o que eu estaria desejando ministrar. Eu vou ministrar esta noite o que eu recebi do Senhor. Quantos têm Bíblia, digam amém. Amém. Ah, mas esse amém foi muito lindo. Isso rompe todas as feras que existem para cima. Ionosfera, estratosfera, atmosfera, as feras todas. Estão prontos? Gênesis capítulo de número 6, por especial gentileza. Enquanto encontram, rendo mais uma vez minha gratidão ao meu Deus, ao nosso Deus, ao grande Deus, ao Deus fiel, por me permitir estar em Jacareí. Mais uma vez, minha gratidão ao servo de Deus, pastor Manuel. Minha gratidão à missionária Marli. Minha gratidão ao congresso de senhoras. Minha gratidão particular ao pastor Wilson. Mais uma vez, obrigado, pastor Wilson está por aí. Me trouxe lá de Cumbica e vai me levar amanhã, em nome de Jesus. Eu vim com passagem de ida e volta. Gênesis capítulo de número 6. Encontraram os santos do Senhor. Amém. Nós vamos ler alguns versículos. Podíamos ler só um, mas vamos ler. Nós gostamos mesmo deste livro. Somos apaixonados por ele. Vamos começar o verso 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de... Faz tempo esse negócio, hein? Que coisa. E eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Vamos dar um salto. Vamos para o 16. Farás na arca uma janela e de um côvado acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, primeiro baixos, depois segundos, depois terceiros. Verso 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra,
para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. Verso 18. Mas contigo. Ah, que lindo. Mas quem está falando é o Deus dos céus. Virá um dilúvio sobre toda a terra, mas contigo. Deus que distingue as pessoas. Deus que não se confunde com ninguém, mas contigo. Contigo vai ser diferente. Contigo estabelecerei o meu pacto e entrarás na arca. Primeiro, tu. Quem é esse tu? Noé. Primeiro tu. Depois, teus filhos. Depois, tua mulher. Depois, tuas noras. As mulheres de teus filhos contigo. Deus da família. Passe para o versículo 7, por favor. Capítulo 7, verso 7. Capítulo 7, verso 7. Diz assim: E entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Ainda tem disposição para ler um pouquinho mais? Amém? Capítulo 8, verso de número 15. Então falou Deus a Noé, dizendo, verso 16, sai da arca. Primeiro, estou lendo 8 e 16. Sai da arca. Primeiro, tu. Depois, tua mulher. Depois, teus filhos. Depois, as mulheres de teus filhos contigo. Vamos concluir esta leitura. Dê um saltozinho aí em Deuteronômio capítulo 28, verso de número 6. Eu lhe espero. Deuteronômio, o livro da repetição. Ou seja, livro em que Deus confirma a lei que havia dado no Êxodo. Quem encontrou Deuteronômio, dá um bradozinho aí bonito. Capítulo de número 28, verso 6. Se lembraram do que acabaram de ler, não foi? Sobre o dilúvio, sobre a arca, sobre Noé, Noé entrando, Deus dando para sair. Agora fecha esta leitura com o versículo de número 6. Prontinhos, amados? Aleluia. Diz assim: bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Trinta segundos, me concedam, por favor, 30 segundos. Por favor, me concedam 30 segundos em pé, porque eu quero glorificar a Deus por 30 segundos. Eu quero glorificar a Deus com a igreja em pé por causa do significado desta glorificação. Eu quero glorificar a fidelidade de Deus nesta noite. Deus é fiel. Abraão, tu tens 99 anos. Tu não podes mais ser pai. Sara, tu tens 89 e és estéril. Tu não podes mais ser mãe. Mas tu serás mãe. E Sara deu à luz na sua velhice, porque Deus é. Deus disse para Jacó: Jacó, eu conheço todas as tuas fragilidades. Se fosse baseado nas tuas fraquezas, tu morrerias e não terias futuro. Mas eu mudo o teu nome, mudo tua natureza e te entrego tudo o que eu prometi a teu avô e teu pai, porque Deus é. Daniel, tu vais em cativeiro, tu vais para a Babilônia, mas todos os outros imigrantes serão maltratados. Tu, inclusive, serás levado à cova dos leões. Mas fica tranquilo, porque quando os leões estiverem preparados, no momento que tu fores entrar, eu vou fazer uma surpresa. E quando Daniel foi posto na cova dos leões, nenhum leão se mexeu para atacar Daniel. E todo mundo sabe que leão é extremamente carnívoro. Meu Deus da glória. E até hoje andam discutindo por que os leões não comeram Daniel. E pregadores dizem, é porque os leões estavam em jejum. E eu respeito isso, eu acho que até eu já falei isso uma vez. Mas esta noite eu queria dizer porque foi que os leões não devoraram Daniel. A razão teológica é porque Deus é fiel. A razão prática é porque quando os leões olharam assim, o Daniel entrando na cova, que deu vontade deles de agarrá-lo, eles viram outro leão, o leão da tribo de Judá.
os pequenos leões que estavam ali naquela... Os pequenos leões que estavam ali, pastor Daniel, viram o grande leão. E Daniel escapou porque Deus é... Eu lhes declaro que eu estou aqui nesta noite porque Deus é fiel. Este coral está aqui cantando porque Deus é fiel. Milagres estão acontecendo e vão acontecer porque Deus é fiel. Onde estão os impérios do passado? Muitos deles não existem mais. Fala aí sobre alguns impérios mencionados na história das civilizações, ou se quiserem na Bíblia. Onde estão? Vou citar só um. Onde estão, por exemplo, os hititas? Que hititas? Só sabe disso quem rebusca arqueologia. Os grandes impérios do mundo se acabaram. Nações que existiram há 2, 3 mil anos não existem mais. Tem um povo que existe aí, está na Palestina, está situado no território chamado Palestina, que na verdade é o Estado de Israel hoje. Sabe o que acontece? 2.000 anos dispersos. 2.000 anos dispersos. Não perderam a identidade, não perderam a religiosidade, não perderam a intimidade com a lei, não perderam a Bíblia, não perderam nada. Está Israel. Israel nunca será destruído, porque Deus é fiel. E as nações em volta de Israel se digladiam, aquela confusão tremenda, uma acaba, outra sobrevive, Babilônia já não é Babilônia, Babilônia já é Iraque, essa confusão tremenda, mas eu só quero dizer uma coisa, o Egito também não será destruído. O Egito não será destruído. Mas o Egito, você sabe que na Bíblia simboliza o mundo, mas que não será destruído. E eu termino estes 30 minutos elásticos para dizer o seguinte, Deus é fiel. Deus é muito agradecido. Nós podemos ser ingratos. Deus nunca foi ingrato com ninguém. Se há pessoa no universo que é agradecida, é Deus. E era preciso que a gente falasse isso de vez em quando. Um dia o Egito acolheu Jacó, o Egito acolheu José, o Egito acolheu Israel. Não importa se depois trataram mal, mas acolheu e Deus disse, olha, como vocês acolheram o meu povo, eu vou preservar vocês. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que no milênio, quando essas nações em volta de Israel não existirem mais, haverá uma aliança entre Israel e o Egito, porque Deus é agradecido e Deus é fiel. Por último, Deus é muito agradecido. Deus disse a Abraão, quantos filhos tem? 2, um é legítimo, o outro não é legítimo. Esquece o ilegítimo. O legítimo é Isaac, me dá Isaac para mim. Dá ou não dá? Dou, Deus. Para outro eu não daria, mas para ti eu dou. Me dá? Dá. E ele levou ao monte, não precisou sacrificá-lo, mas diante de Deus ele havia sacrificado. Deus disse, obrigado, Abraão, eu vou te agradecer. Eu vou te mostrar que eu sou agradecido. Tu me deste o teu filho. Quando Abraão terminou de apresentar Isaac ao Senhor, foi quando o anjo pegou e disse, não faça isto. Deus disse, de hoje em diante, como prova de minha gratidão a este homem chamado Abraão, esse lugar por onde vão os mortos justos que acreditam em mim, já não se chama mais Hades, chama-se Seio de Abraão, como homenagem eterna a um homem que me deu o melhor que tinha na sua vida. Deus é fiel. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos e nos rejubilamos em ti. Nós estamos alegres mesmo, Deus, é verdade, nós estamos alegres, Senhor. Estamos felizes com tua fidelidade. Nós te pedimos agora em nome de Jesus, que nos ajudes nesta caminhada, que é o encerramento deste congresso. Outros virão até que o Senhor venha, mas guarda-nos a cada momento, a cada dia. Nós confiamos na tua provisão, porque tu és fiel. Todos podem dizer... Antes que os senhores se sentem muito gentil e generosamente, eu pediria um pequeno favor. Não se sente senão depois que o meu irmão ou a minha irmã escolher um irmão ou uma irmã e dizer assim, se for meu irmão ou irmã, se for irmã, diga assim, irmão ou irmã, Deus é fiel. Serão milhares de vozes que vão ecoar. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Podem sentar. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel.
Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele não te prometeu? Então recebe dele o cumprimento da promessa dele, porque ele é fiel. Deus 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 é fiel. E se eu um dia chegar a ser infiel, Deus muda. Se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Um lindo brado de aleluia. Eu lhes peço a gentileza de acompanharem com uma reflexão muito firme. Ninguém vai se distrair, como é hábito desta igreja, ninguém se distrai. Ontem eu fiquei quase emocionado, eu fiquei maravilhado por ver a atenção que os irmãos dedicam à palavra. Isso é um segredo de crescimento, de edificação, de maturidade, etc. Mas eu precisaria só prevenir os irmãos que este texto que nós lemos, nós vamos observá-lo hoje em 3 dimensões. Eu falo sobre este assunto aqui em uma dimensão, imediatamente eu passo para outra, e imediatamente depois eu passo para outra. Se você se distrair, você pode misturar a primeira dimensão com a segunda, vai fazer uma salada. E não se faz salada na Bíblia. A última vez que se fez foi uma que Daniel fez lá no palácio, mas não se faz saladas. Vamos então ficar acompanhando. A sua Bíblia ainda está aberta, muito obrigado por isto. Gênesis capítulo 6, vamos voltar. Então disse Deus a Noé. A igreja pode repetir esta linda expressão? O povo de Deus pode repetir? Como você é dessas pessoas que gostam de aproveitar as pérolas da Bíblia, acabou de ler uma linda pérola. Então disse Deus a Noé. Qual é a grande pérola que se extrai desse texto? Que parece tão simples, parece tão singelo. Que pregador haveria que tiraria alguma coisa daqui para trazer ao povo? Qualquer um pregador inspirado. Quando a Bíblia diz, então disse Deus a Noé, eu tenho só 2 importantes revelações a fazer. São conhecidas nossas, mas são revelações da palavra. Primeiro, se Deus disse, quer dizer que Deus falou. Certo? Ninguém que não fala não diz. O pote de água não diz. O instrumento, ele não diz. Ele não fala nada. Se alguém não tocar, ele nem dá som. Muito bem. Se Deus disse, é porque ele falou. Se Deus falou, é porque ele fala. Então, em primeiro lugar, eu glorifico ao nosso Deus porque ele fala. Quanto valeria minha fé se fosse baseada num Deus mudo? Qual o significado da minha crença, da minha confiança, de quem eu poderia depender e em quem eu poderia esperar se o meu Deus fosse mudo? Eu glorifico a Deus esta noite porque Ele é um Deus que fala. Deus é uma pessoa viva, uma pessoa que fala e fala de diferentes maneiras. Eu só sei falar de uma maneira. Eu só falo assim como eu estou falando. Eu não tenho outra maneira de falar. Agora Deus fala de muitas maneiras. Ele tem falado de muitas maneiras. Aos pais pelos profetas. E a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus 1, 1 e 2. Nosso Deus fala. Alô, igreja, vamos proclamar a nossa fé. 1, 2, 3. Nosso Deus. Enche o pulmão e brada. Fala! Agora, se alguém diz, não estou ouvindo a voz dele, é porque teu rádio está desligado. E neste momento, todas as emissoras do Brasil estão no ar. Agora, se nós não estamos ouvindo nenhuma, porque o nosso rádio está desligado agora. Agora, se você estiver com o rádio ligado e for 90.8 e a emissora for 90.7, você não está ouvindo também coisa nenhuma, porque você está fora da sintonia. Então é o seguinte, Deus está falando, mas entre em sintonia com Ele. Deus está falando, mas procura a estação dele. Para de ouvir a estação do diabo e vai ouvir a estação de Deus. Para de ouvir a estação do homem. Tem pessoas querendo ouvir a voz de Deus, estão ligados na estação do homem. Tem gente que quer ouvir os milagres de Deus, estão ligados no jornal. O jornal está dando é morte e a Bíblia está dando é ressurreição. O jornal está falando de crise e Deus está falando de poder e de vitória e de unção e de sucesso. Deus fala. Mas a outra coisa linda deste princípio de versículo é a seguinte:
Então disse Deus a Noé: eu não me maravilharia se o versículo dissesse assim. Então Deus falou com o serafim. Eu não ficaria maravilhado. Grande coisa Deus falando com o serafim. Se a Bíblia dissesse, então Deus está falando com o querubim, eu não ia ficar maravilhado. Deus e o serafim estão num nível superior. Eu não me maravilharia se a Bíblia dissesse, Deus falou ao arcanjo. Eu não me maravilharia se a Bíblia dissesse, Deus falou com o anjo. Afinal, anjos são seres espirituais. Mas eu olho aqui e disse, mas é verdade. Deus falou, não é que era, não é? Era um homem. Deus fala com o homem. Essa mesma Bíblia que diz que é o homem para que te lembres dele, diz, Deus fala com o homem. Esta mesma Bíblia que diz que nós somos pó e cinza, Deus fala com pó e cinza. Esta mesma Bíblia que diz que nós fomos feitos do barro, e a ciência comprova. A ciência, o que a gente tem aqui dentro? É potássio, é iodo, é essa coisa toda aqui que tem no chão. Está tão provado que nós somos do barro, que quando o cidadão morre, fica lá um tempinho, daqui a pouco o barro e ele são a mesma coisa. Porque ele veio de lá. Agora, se Deus fala com o barro, o que é que tu estás pensando nesta noite? Que Deus não fala contigo, meu amigo? Pois olha, Deus já está falando. Então disse Deus a Noé, significa Deus fala com o homem. E Deus fala com o ser humano. Qualquer pessoa que está aqui esta noite pode ouvir a voz de Deus. Deus fala com o homem porque o Criador conhece a criatura. Deus fala com o homem porque o pastor conhece o rebanho. Deus fala com o homem porque o jardineiro conhece as flores. Deus fala com o homem porque o artista conhece o quadro. Deus fala com o homem porque ele nos moldou e nos fez e sabe que nós somos receptivos à voz dele. Quantos glorificam o nome do Senhor esta noite? A Bíblia está aberta? Vamos ler. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência e eu os destruirei com a terra. Este aqui é o aviso para a República Federativa do Brasil. Este aqui é o aviso para o estado de São Paulo. Este aqui é o aviso para a cidade de Jacareí. Este é o aviso para todo o planeta Terra. Senhoras e senhores, essa onda de violência não é eterna. Deus vai um dia entrar em cena e punir essas coisas. Senhoras e senhores, essa desordem moral, essa desordem social, essa confusão que existe no mundo, essa coisa chamada terrorismo, essa coisa chamada máfia, essa coisa chamada pecado, essa coisa chamada homossexualidade, essa coisa chamada prostituição, essa coisa chamada imoralidade, essas coisas, um dia Deus vai se levantar do seu trono e vai mandar juízo sobre a terra. E quando o meu irmão ou a minha irmã começar a ficar triste, começar a ficar pesaroso, ai meu Deus, me ajuda, a vida está tão difícil aqui. E você pergunta, Deus, por que tu não deixa melhorar essa situação? Porque aqui não é o céu, meu irmão, aqui não é o céu, minha irmã. Há um lugar melhor do que este. Há uma terra melhor do que esta. Eu conheço o lugar onde as ruas são de ouro. Eu conheço o lugar onde os muros são de jaspe reluzente. Eu li na Bíblia que existe um lugar onde não há cemitério, onde não se toma injeção, onde não existem médicos, onde não há professores. Não pense que tudo termina aqui. Não pense que a morte é o fim de tudo. A morte é um túnel. Ele está ligando o céu com a terra, ou então a terra com o inferno. Quando tu morreres, tu entras no túnel. Do lado de lá estará o céu, ou estará o inferno. Prepara-te esta noite para te encontrares com teu Deus. Prepara-te esta noite. Esse túnel chega para meninos e meninas, para adolescentes e para jovens, para anciãos e para anciãs, para a terceira idade. Se quarto houvesse, para ela chegaria também. Quantos estão preparados para a volta do Senhor? Levantem sua mão direita e dá um brado de aleluia. Agora versículo 14 diz assim: faze para ti uma arca de madeira. Eu vou pedir o apoio da igreja, vamos repetir isto. Faze para ti uma arca de madeira. 1, 2, 3, vamos lá. Faze para ti uma arca de madeira. É uma arca, se você quer uma ideia melhor, um navio. Essa história de navio é coisa antiga, tempo de Noé. Faz uma arca de madeira, faz um navio. Eu quero que você compreenda 3 coisas que estão aqui escritas. Primeira, faze para ti uma arca. Primeira coisa, a arca era para prover salvação. Deus está dizendo, você leu comigo no princípio, você está com a Bíblia aberta. A arca era para salvar Noé do dilúvio. Agora, escute o que eu vou lhe dizer. Ainda que você saiba, então, recorde o que você já sabe.
Noé e sua família eram 8 pessoas. A arca poderia caber 200. A arca poderia caber 500. A arca poderia caber 5.000 pessoas. Como não houve gente para ir, Deus mandou a bicharada, faz o jardim zoológico dentro dessa arca, não é? Põe tudo. Mas a arca não foi feita para animais. A arca foi feita para o homem. Agora, se Deus foi capaz de proteger os animais na arca, como capaz ele não seria de proteger os homens? Há coisas que os homens rejeitam e dizem, bom, já que os homens não querem, fica para os animais. Mas Deus não mandou o dilúvio por causa dos animais. Deus mandou o dilúvio por causa dos homens que pecaram, mas também Deus não fez a arca por causa dos animais. Deus mandou a arca por causa de Noé, por causa dos homens. Agora, quero que os senhores compreendam uma coisa. Me responda uma pergunta, por favor. Nós já lemos, todo mundo sabe disto, mas quando eu ministro desta tribuna e digo algumas coisas que parecem muito elementares, não fique aborrecido comigo. Eu sempre acredito que aos cultos tem pessoas que não estão tendo a oportunidade de ler a Bíblia todo dia e a gente diz algumas coisas elementares, mas eu não estou menosprezando os seus conhecimentos das Escrituras. Mas responda uma pergunta: quantas arcas Deus mandou Noé fazer? Eu ouvi um pouco baixo. 3 ou 4? 17 ou 20? 250 ou 14? As vozes masculinas, quantas arcas? As vozes femininas, quantas arcas? As senhoritas, quantas arcas? Os rapazes, quantas arcas? Os adolescentes aqui dentro, quantas arcas? A terceira idade, quantas arcas? Os casais, quantas arcas? Está confirmado que só foi uma arca. O dilúvio pode ser do tamanho que for. O dilúvio pode ser do tamanho que for. A chuva que Deus mandou poderia ser do tamanho que fosse, da intensidade que fosse. Mas para os juízos de Deus, a salvação depende de apenas uma arca. O dilúvio era muito grande. A salvação também era grande. Mas para salvar, Deus só precisa de uma arca. Por que as pessoas estão fazendo arquinhas que se transformam em arcotas? Porque as pessoas estão fazendo suas próprias arcas. Porque as pessoas estão estabelecendo religiões por conta própria. Porque as pessoas estão estabelecendo rituais, dizendo que aquilo leva à salvação. Senhoras e senhores que me ouvem, ou aqui em cima, ao vivo, ou lá embaixo, pelo telão, ou mais tarde, pela TV Cidade Jacareí, ou mais tarde, por um DVD, de qualquer forma, senhoras e senhores, Deus só precisa de uma arca para salvar os homens. Deus só tem um Salvador para a humanidade. É inútil pensar que se chegará ao céu por causa das intercessões de Santa Helena da Banana Roxa. É inútil imaginar que se chegará ao céu por causa de Santo André do Chapéu Bicudo. Não, quem chegar ao céu vai chegar por causa de Jesus. Quem chegar ao céu vai chegar por causa de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. André, eu posso pedir um favor a você? Você faz para mim? Vem aqui a esta tribuna, por favor. Fica tranquilo, não vou exigir nada demais de você. Deixa a capa aí, por favor. Eu quero ilustrar isso para você um pouco rapidamente. E obrigado que o meu amigo André está aqui. Deus criou o homem, você é do gênero humano. Quando eu estou falando do homem, estou incluindo qualquer pessoa do gênero humano. Repare como Deus criou. André, você não se parece nada com uma lagartixa. André, você não se parece em nada com o mosquito. André, eu conheço onça. André, você não se parece com uma onça. André, eu sei o que é um jabuti. Você não se parece com um jabuti. André, você não tem nada de parecido com um macaco. André, você é único, você é especial. Olha, os animais precisam de 4 patas para estarem se movimentando sobre a terra. As cobras rastejam. Veja que coisa linda. Como é que você anda, André? Como é que você anda? Vem aqui. Você não rasteja, você anda empinado, coisa linda. Os pés estão na direção da terra, mas a cabeça está na direção do céu. Coisa linda. Isso é obra de Deus, isso é sabedoria. Isso é sabedoria de Deus. Agora eu quero que você compreenda. O homem poderia ter 3 braços. Realmente eu não sei onde seria o terceiro. Mas poderia ter. Se tivesse 3, todo mundo acharia lindo. Mas o homem também poderia ter um braço só. Eu fico em dúvida se seria o direito ou o esquerdo. Eu não sei. Mas Deus, que é sábio, fez o homem com 2 braços. André, você sabe por que Deus fez o homem com 2 braços?
e 2 mãos, e 2 ombros. Você sabe? Gostaria de saber? Por causa da irmã, eu vou responder. Ok, muito bem. Deus fez Adão, e Adão era um modelo humano, para quando o Filho de Deus viesse a este mundo, ele tinha que fisicamente se parecer com Adão. Levante os seus braços assim. Ok. Vire-se para a igreja, por favor, assim. Muito obrigado. Fica assim, ok, ok. Muito bem. Aqui está um jovem, aqui está um homem, aqui está uma pessoa humana. Se o sol estivesse ali inclinado diagonalmente e ele projetasse sua luz sobre este jovem, atrás dele haveria uma sombra. Me diga que sombra? A sombra de um homem? Não. A sombra de uma cruz. Cada vez que um homem abre seus 2 braços, por trás dele fica a sombra de uma cruz. Deus criou o homem com 2 braços, porque se o homem pecasse, porque Deus criou o homem pecado, e se Deus tivesse criado um homem que nunca pecasse, Deus teria criado outro Deus, e Deus não se cria, Deus já existe por toda a eternidade. Deus criou o homem com 2 braços, porque quando ele estende os braços, ele projeta a sombra de uma cruz. No dia que Jesus Cristo foi à cruz do Calvário, as pessoas estão falando muito da cruz, e as pessoas pensam que a cruz que nós cantamos, o de cruz se erigiu. As pessoas pensam que quando nós falamos a glória da cruz, estamos falando na cruz de madeira. Nós não estamos falando na cruz de madeira, estamos falando na cruz de carne. Jesus com os braços abertos, ele é a cruz. Jesus com os braços abertos, ele é uma cruz. Como eu estou perto de você, eu sei que você é um jovem, mas se eu ficasse a 500 metros de você, podia no lusco-fusco do entardecer, eu não saberia se você era um homem ou era uma cruz. Você não pode esta noite ver Jesus com seus olhos lá na cruz do Calvário, mas quando você olhar, você vai ver uma coisa. Se alguém chegasse e tirasse a cruz de madeira que estava atrás de Jesus, a cruz de madeira cairia e seria tirada, mas a cruz viva. Essa cruz ninguém destrói. Sim, eu amo a mensagem. Obrigado, André. Deus seja contigo. Eu te peço que tu faças do André um pregador do Evangelho. Eu te peço que tu concedas inspiração para este jovem. Eu te suplico em nome de Jesus que ele nunca se afaste do teu caminho, que ele nunca se desvie da tua casa, mas que um dia ele use outro André na tribuna para ilustrar aquilo que ele acaba de ilustrar. Deus seja contigo, meu filho. Deus só precisa de um homem. Deus só precisa de uma arca. Deus só precisa de um Salvador. Há religiões que só servem para os ricos. Os senhores sabem disso. Há religiões que só servem para os intelectuais. Tem umas religiões aí que analfabeto coma. Tem umas religiões aí que pessoas da classe baixa não podem. Agora o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, é a única, e eu vou chamar de religião circunstancialmente, é a única religião que serve para todo mundo. O pobre encontra em Cristo o mesmo que o rico encontra. O japonês chega e diz, Cristo, eu te amo. O neozelandês chega e diz, eu também te amo. O americano chega e diz, Cristo me salvou. O paquistanês chega e diz, Cristo também me salvou. E tem mais uma coisa, quando os salvos congregados, dentre os povos e nações, virem Cristo muito amado, ó que gozo encherá seus corações. Do norte e do sul, do leste e do oeste, os homens e mulheres que chegarão ao céu, somente chegarão porque havia uma arca. Somente chegarão porque havia um só Salvador. Eu te amo, Salvador da minha alma. Eu te amo. Você pode fazer uma declaração de amor para Ele, como eu estou fazendo a minha. Eu te amo, querido Salvador. Aleluia. Faz uma arca. Sua Bíblia continua aberta. Muito obrigado. Faz uma arca de aço. De aço. Faz uma arca de plástico. Queima fácil. Faz uma arca de couro. Faz uma arca de zinco. Faz uma arca de prata. Não, faz uma arca de madeira. Madeira simboliza na Bíblia a natureza humana.
Esta arca de madeira, quando eu olho para ela, eu estou me lembrando do meu Salvador Jesus. Sendo Deus no céu, se fez homem na terra. Sendo o mais rico de todos lá em cima, foi o mais pobre de todos aqui embaixo. Sabe por quê? Ele empobreceu para que eu me enriquecesse. Ele se apequenou para me engrandecer. Ele diminuiu para que eu pudesse. É incrível isto. Ele veio do reino da luz para o lugar das trevas, para me tirar do lugar das trevas e me levar para o reino da luz. Você precisa de Jesus esta noite. Você precisa desta arca esta noite. Quantos já vieram a Ele? Quantos já entraram nesta arca? Balança-se a mão, balança-se a mão, balança-se a mão. Que coisa linda. Meu caro cameraman, você também precisa desta arca. Você também precisa desta. O juízo de Deus